reunido em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, teu povo, a tua igreja, que te ama, Senhor, que te adora, Senhor, e que nessa noite, Pai, estou totalmente dependente de ti, entregue ao teu Espírito Santo, que ele tenha liberdade de ministrar no coração, nas mentes, fazendo as mudanças, a transformação, enchendo de alegria, curando das enfermidades físicas, enfermidades emocionais. E essa noite seja noite de salvação, Pai. Noite de glória, que o teu poder encha a tua igreja e que todos saiam cheios da tua glória, impactados com o teu poder da tua palavra. Que ninguém venha sair da mesma forma que entrou, mas que algo novo venha acontecer, para que o teu nome seja glorificado mais e mais, mais e mais. Que as palavras da minha boca e o meditar do teu coração seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor. Fala com a tua igreja, fala conosco, fala para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te ama. Diga para ela: Ele tem uma palavra para teu coração. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto de agradecimento do apóstolo Paulo. Na verdade, tem esse contexto do agradecimento do apóstolo Paulo ao povo de Filipenses, né? O povo daquela cidade, aos filipenses, o povo de Filipos. E ele começa aqui no verso 10 dizendo: alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me de toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele enfatiza aqui nesse versículo 13 dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Aleluia. Como é bom, irmãos, chegarmos a essa maturidade cristã, a termos esse entendimento. Paulo estava feliz, estava alegre, porque aquele povo tinha chegado àquele entendimento, porque eles tinham aprendido. E agora ele estava tendo essa oportunidade de demonstrar aquilo que eles aprenderam, de mostrar a sua gratidão, de mostrar a sua generosidade. O apóstolo Paulo, queridos, ele começa essa carta aos Filipenses, dizendo que sempre ora com alegria em favor deles. E essa alegria, irmãos, ela é algo que deve ter, que deve pertencer, que deve fazer parte da vida de um cristão, de um homem, de uma mulher, daqueles que se converteram em Cristo Jesus. Essa alegria, ela é o grande segredo de um cristão. Amém? Amém. E eu lembro, irmãos, de
Já tenho visto muitas pessoas assim, nesse nível, de viver essa alegria, mesmo vivendo na dificuldade, mesmo passando provação, e olhar, conversar com aquelas pessoas e ver no semblante dele a alegria de Cristo. Aleluia. Eu lembro, muitos anos, a minha avózinha, ela era uma dessas mulheres. Diante, irmão, das provações e das dificuldades que vivia, ela tinha sempre uma palavra boa, de conforto e de carinho para aqueles que a procuraram. Ela nunca contava desvantagem daquilo que estava passando, mas tinha sempre algo a oferecer, para te alegrar, para alegrar aquela pessoa, para trazer alegria para aquele coração. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. É algo, irmão, que começa em oculto, é algo que começa dentro de você, é algo que começa dentro de nós, e depois ela se manifesta para que todos eles vejam, para que todos percebam que Cristo vive em você, que o Espírito Santo habita em você, que a alegria que você tem não é uma alegria frívola, não é uma alegria do mundo, mas é uma alegria que vem de Deus. Amém? É como aquele hino que eu sempre gosto de cantar. Eu não tenho Cristo, por isso eu posso te oferecer tanta alegria. Aleluia. Somente aqueles irmãos que têm Cristo no seu coração, somente aqueles que vivem essa vida nova em Cristo Jesus, podem oferecer alegria para aqueles outros que estão lá fora, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão necessitados. Aleluia. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta. A pergunta exatamente é esta: como viver contente em meio às lutas? Como viver contente em meio às provações? Como viver contente em meio ao sofrimento, às dores e às decepções? Olha, irmãos, o que mais nos chama a atenção nesse texto, ou no contexto dessa história em que Paulo está nos ensinando, é que ao escrever essa história, essa carta, ao escrever essa mensagem para aquele povo de Filipos, para aquela igreja, o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava passando por uma situação difícil. E ele estava preso pelo simples fato de ser um pregador da palavra de Deus, de ser um instrumento nas mãos do Senhor para a salvação de vidas, transformação de alma, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma as pessoas, ele muda as pessoas. Paulo estava preso exatamente, irmãos, por causa do Evangelho de Cristo. E aqui ele nos ensina a confiar em Deus. Através dessa mensagem, através desse texto, Paulo estava ensinando e está nos ensinando
combater diante dos gigantes que se levantam, diante das provações, diante das lutas, do sofrimento. O que Ele está nos ensinando é não nos deixar se abater. Isso não quer dizer, irmãos, que nós devemos fingir que não estamos passando nada. Não. Nós somos humanos. Paulo não quer que nós devemos fingir que está tudo bem. Porque nós sabemos que na vida é assim. Sabemos que no mundo passamos por provações, por lutas, por perdas. Não é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos. O que Paulo está dizendo é que você precisa elevar os seus olhos para o monte, elevar os olhos para os céus, que diante dos grandes problemas que nos cercam, das lutas, das dores, das enfermidades, das perdas, da tribulação, mas devemos elevar os nossos olhos para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Aleluia. É como se ele estivesse citando ali o profeta Abacuque, ali no capítulo 3, versículo 18, irmãos, que diz: ainda que eu esteja passando por isso, ainda que eu não esteja vendo saída, ainda que esteja faltando, ainda que está tudo difícil, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Oh, aleluia. É como se ele estivesse citando aquela passagem do versículo, capítulo 42, verso 2, do livro de Jó, diante de todo aquele sofrimento. Oh, aleluia. E Jó abre a sua boca e diz: eu sei que tudo podes, ou que tu podes fazer todas as coisas, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Oh, aleluia. É assim, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando, para que a gente venha nos fortalecer na nossa fé, na nossa caminhada. Ele estava preso, uma situação difícil, mas ele tinha aprendido em quem ele tinha crido. Por isso vamos aprender lições, irmãos. E a primeira lição que aprendemos aqui é como viver contente. Essa é a primeira lição que devemos aprender. Como viver contente em meio às lutas e os sofrimentos deste mundo. Amém? Como viver contente em meio às lutas e os sofrimentos deste mundo. Olha, irmão, para isso, em primeiro lugar, precisamos crer plenamente na providência divina. Vocês ainda estão aqui? Glorifica a Deus, irmãos. Como viver contente em meio às lutas? Em primeiro lugar, nós precisamos crer plenamente na providência divina. Haja o que houver, venha o que vier, nosso Deus, Ele vai prover. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus irá prover de novo. Glória a Deus. Em primeiro lugar, irmão, precisamos crer na providência divina, de que Deus nunca nos deixará e de que Ele nunca vai nos abandonar. Que mesmo as lutas, irmãos, o sofrimento, as dores, diante de tudo que você está vivendo, Deus está contigo. Deus está do teu lado.
Aleluia. Deus é o teu socorro. Nos momentos das angústias, você tem a certeza de que você pode contar com Ele. Você precisa agradecer, louvar a Deus. É Ele que nos dá o seu amor como garantia. É Ele que diz: a minha graça me basta. Aleluia. É viver, irmão, esse desafio como um testemunho de fé, de esperança e de gratidão a Deus. Deus, está doendo, mas eu creio que Deus está difícil, mas eu confio em Ti. Deus, não me deixe. Aleluia. Aleluia. Nesse capítulo 4, irmão, de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar esse segredo de viver contente, de viver alegre. Mas para isso, devemos estar com a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Precisamos estar vivendo essa nova vida. Precisamos ter o nosso foco no poder que vem do alto, não no poder dos somos na terra. Precisamos ter o nosso foco, irmão, na soberania do poder de Deus, na providência divina, e não nas coisas do mundo que são passageiras. Aleluia. Segunda lição que aprendemos, irmãos: como depender de Deus em todas as situações. Veja o que diz o verso 10 que nós lemos, né? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, você já se interessava, mas não tinha oportunidade para demonstrar. Aí ele diz no versículo 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aleluia. Aleluia. Como depender de Deus em todas as situações? Parece fácil, mas não é. Nós somos ansiosos, na verdade. Somos muito ansiosos, irmão. Muitas vezes somos precipitados. Muitas vezes somos desobedientes. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Muitas vezes não queremos pagar o preço, esperar o tempo de Deus, nos antecipamos. Queremos que as coisas aconteçam mediante as nossas necessidades. Olha, irmãos, os planos de Deus para nossas vidas são planos de bênção. Amém? Amém? Mas também tem provações. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Mas os planos de Deus para nossas vidas tem bênção, tem, mas também tem provações, viu? Na verdade, Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Deus sempre sabe o que é melhor para a nossa vida. A nossa alegria não pode estar baseada só quando estamos fartos e abastecidos. A nossa alegria não pode estar baseada somente nas bênçãos
que Deus tem nos dado. No verso 10 e 11 que nós lemos, sinceramente, por isso precisamos aprender a viver alegre no Senhor por meio da gratidão. Amém? Amém. Ei, agradeça a Deus por tudo que você já tem. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele te deu, por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você está vivendo. Agradeça a Deus até por aquilo que ainda não chegou nas suas mãos. Mas a providência divina cuidando de tudo para dar vitória aos seus servos e às suas servas. Amém? Terceira lição: como se adaptar em qualquer situação. É difícil para aqueles que viviam vida fácil, para aqueles que tinham tudo e de repente a situação mudou. É difícil. Mas no verso 12 do texto que nós lemos, Paulo vai dizer: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aí ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo aprendeu. Mas isso não é fácil. Não é fácil se adaptar a qualquer situação. A vida ela é assim. Ela é cheia de surpresas, muitas vezes boas e outras inesperadas, e outras ruins. A vida você recebe sim, mas também recebe não. De repente, irmãos, um céu azul, ensolarado, pode se tornar escuro, com nuvens negras, carregadas de chuvas. Mas o apóstolo Paulo ele nos ensina o segredo de viver contente em qualquer situação, sem perder a fé, sem perder a alegria em Cristo Jesus. Aleluia. E nós, irmãos, diante de um texto desse, diante de uma mensagem dessa, precisamos aprender com essa lição que o apóstolo Paulo quer podemos sim nos adaptar de acordo com a situação. Precisamos sim enfrentar os desafios, as mudanças que venham a surgir nas nossas vidas. Ter certeza, irmãos, que Cristo Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa imaginar. Amém? De repente, Deus muda essa situação. De repente, Deus chega com mudança, com transformação, com bênção, com vitória, com milagres. Aleluia. Sempre para dar vitória ao seu povo. Mas a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando a nos adaptar às situações. E a quarta lição, irmão, que podemos aprender com esse texto, com essa mensagem, que diz: como posso tudo naquele que me fortalece? Como é que nós podemos tudo naquele que nos fortalece? Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está aqui estabelecendo o seu pensamento, aquilo que ele confia plenamente na providência divina.
Amém? Paulo está nos ensinando, irmãos, a confiar na providência divina e não nas nossas próprias forças. Amém? Quantos de nós, irmãos, achamos que tudo está bem porque nós somos o carne? Porque a nossa capacidade de conseguir, porque fomos nós. Olha, irmãos, o tudo posso naquele que me fortalece, ele é esclarecido aqui pelo apóstolo Paulo. O seu pensamento, a sua certeza, a sua confiança plena de que é a providência divina que lhe dá a força para suportar, para viver aqueles momentos difíceis. Paulo está dizendo: Cristo, ele é a minha fonte de alegria. Cristo é a minha força. Ele é a fonte de todo o poder na minha vida. Por isso é que eu posso tudo. Por isso é que eu suporto tudo. É porque Ele me dá força. É porque Ele me fortalece. Aleluia. É porque eu sou totalmente independente dEle. Aleluia. Não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar nas coisas, não podemos confiar na força. Precisamos, irmãos, colocar a nossa vida nas mãos daquele que tudo pode. E aí sim, confiando plenamente nesse poder, aquele que está contigo, você pode dizer: tudo eu posso, porque Deus me fortalece. Tudo eu posso, porque é Ele que me dá força para suportar. Aleluia. Somente Deus, irmãos, Ele pode mostrar a sua providência de forma milagrosa, como fez com o povo de Israel, quando ele estava ali no deserto. Deus proveu tudo e fez com que aquele povo pudesse chegar à terra prometida. Como Ele fez com o profeta Elias, irmãos, que fez chegar alimento através daqueles povos. Mas também Ele usa pessoas, como fez aqui com o apóstolo Paulo, através daquele povo de Filipenses. Amém? Amém. Essa mensagem do apóstolo Paulo, essa história, essa lição, é para você que está aqui ouvindo. Para você que está aqui nessa noite, é para você que está na igreja, para você que está aí assistindo através do YouTube e através da rede. Deus está falando com você. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. É quando você coloca a sua vida na dependência de Deus. Deus não dá anjo para te ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma que Deus fez aqui, irmãos, com Elias, da mesma forma que Deus fez com Paulo, Deus também faz com você. Quem de vocês aqui já não tem um testemunho de que Deus levantou pessoas para lhe ajudar? De que Deus levantou anjos para te ajudar? Aleluia. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. E Deus está falando para você que está aqui. Eu queria concluir e dizer que tem três coisas que se destacam-se nessa mensagem de Paulo. A primeira é a providência divina na vida do apóstolo. Amém? A segunda é que Deus sempre levanta pessoas com Cristo vivo para abençoar os seus servos. E a terceira é a providência divina, irmão. Quando Paulo termina essa carta dizendo que a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. E quando ele finaliza dizendo
com toda certeza, tudo eu posso naquele que me fortalece. É esse que nos fortalece aqui, estar aqui. É esse que deu força para que você chegasse nessa noite. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Fecha os teus olhos e ora comigo. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua rica, santa e poderosa palavra. Porque, Senhor Deus, nós somos totalmente dependentes de Ti. Que a tua graça nos alcance, que a tua misericórdia nos alcance, e que nós possamos suportar pelos momentos difíceis que estamos passando. Alegra o nosso coração, traz força, renova, Senhor Deus, a nossa coragem, e não nos deixe parar na caminhada. Que diante do instante, que diante das situações difíceis, nós possamos abrir a nossa boca. Tudo eu posso, porque Deus me fortalece. Assim oramos, confiando plenamente nessa tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.